paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Bem explicada a palavra do semeador. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós, como se fôssemos uma planta, vamos dar fruto. Uma planta dá 100 frutos, outra dá 60, e a outras dá quanto que ele falou? 30 por um. Então, a gente multiplica. Cada um tem o que? A sua quantidade. Cada um tem o seu limite. Não é para fazer mais, não é para fazer menos. E esse limite é o que Deus nos dá, é a capacidade que Deus nos concede. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.
Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola bem explicada. Na igreja você tem aqueles que estão ali se dedicando a Deus, e também tem aqueles que estão ali por estar. Ah, eu vou para a igreja porque é um ato social, puro e simples. Então, deixa crescer junto. E na hora dos frutos, quem der frutos é trigo, quem não der é joio. Vamos juntar tudo, amarrar em feixe e será onde? Lançado no lago de fogo e enxofre. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Começa pequenininho, aí um fala para um, dois fala para dois, quatro fala para quatro, e vai crescendo, crescendo, até se tornar grande. Mas é verdade que as pessoas têm que ter interesse. Muitos recebem Jesus como Salvador da boca para fora. Ah, eu estou aqui mesmo, não custa. Sai da igreja, nunca mais volta. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 3 farinhas, 3 medidas de farinha. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você recebe, e aquele fruto do Espírito vai crescendo em você. Cresce a ponto de você espalhar para outras pessoas, dividir com outras pessoas. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No nosso caso, nós conhecemos Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador. O que nós fazemos? Vamos deixar tudo de lado. A nossa vida agora é diferente, a nossa vida é com Jesus. A riqueza maior está em fazermos a vontade de Jesus. A riqueza maior está em sermos filhos de Deus. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos
e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você está com uma doença, uma enfermidade que a medicina fala não ter cura. Não, mas eu vou até a casa de Deus, eu vou pedir uma oração e ali, depois da oração, eu serei curado. Essa é a fé. Não é o poder do pastor, mas sim a sua fé em receber aquela oração, crer na cura e Deus, lá do paraíso, faz o milagre na tua vida. Capítulo 14. Herodes, assim como César, não é nome, é título. E aqui Herodes, o tetrarca, é porque ele era governador de 4 províncias ou 4 cidades. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A primeira coisa, um rei, quando fala algo, ele não volta atrás. Se Deus prometeu algo para você, ele não voltará atrás, a menos que você faça de tudo para não ser digno do que Deus tem para você. A segunda coisa, tomar cuidado com o que fala. Prometeu? Sim, cumpra. E aqui Herodes, ele não foi sábio nas palavras. Ah, olha, eu gostei de ver você dançando. Então, peça algo, que se eu estiver em condições, te darei. Nas minhas condições, te darei. Não, pede o que você quiser que eu te dou. Não é bem assim. Tomar cuidado com as palavras. Então, peça algo. Se estiver nas minhas possibilidades, eu te darei. Ah, eu quero a cabeça de João Batista. Isso não é possível. Isso não será possível. Mas também ali tudo era um plano de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Pura e simples. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora.
Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Primeira coisa, na igreja mesmo, vamos fazer um almoço. Parece que o arroz, o feijão é pouco, mas quando você começa a distribuir, é como se o milagre da multiplicação estivesse sendo operado por Deus naquele momento. Todo mundo come e sobra. A gente presencia isso, porque é feito de coração. Saímos naquele dia, naquele almoço, espantados. Olha, não tinha tanto arroz, não tinha tanto feijão. Salada também, parece que foi tudo contado, mas Deus multiplicou. Por quê? Fizemos de coração. Não foi para se aparecer. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e todo mundo saiu alegre, porque foi depois de um culto abençoado que nós fizemos esse almoço. E quando ele fala que sobrou 12 cestos, porque Jesus não gosta de desperdício. Vamos guardar para mais tarde a gente poder comer. Não vai estragar, porque está na minha autoridade, está na minha mão. Eu tenho poder para conservar. 12 cestos representando as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos representando também as 12 tribos de Israel. Mas de onde surgiu esses cestos? Talvez Jesus estivesse próximo a uma plantação. O que vamos fazer? Peça os cestos emprestado. Tudo que Jesus precisava estava à mão. Ele pedia emprestado e depois devolvia. Se você tem algo emprestado, devolva. Não é teu. A não ser que a pessoa fale: não, pode ficar. Eu estou dando um presente para você, eu tenho outro. Mas se ele precisar, cuidado para não quebrar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus disse: se quer ter um particular com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta. Mas eu quero ir ao monte. Vá ao monte, não é proibido. Agora, você não pode fazer do monte rotina. Você não pode fazer do monte uma instrução, tá? Uma doutrina. Não, Jesus disse para você entrar no teu quarto e não ficar subindo e descendo o monte. Uma vez ou outra, tudo bem, sem problema.
Porque você vai ao monte, você tem que ir num horário que você sabe que há poucas pessoas ou praticamente ninguém. Aí você pode ter o seu particular com Deus. E na quarta vigília seria das 3 da manhã às 6. Das 3 às 6 da manhã. Essa seria a quarta vigília. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Temos que tocar na orla de Jesus, como espiritualmente. Uma coisa que eu peço sempre para Deus: me ensina a chamar a tua atenção. Eu preciso fazer algo para chamar a tua atenção. Deus nos ensina, Deus nos instrui. E temos que fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Principalmente, procurar ficar perto dele o mais tempo possível.